já está com a síndrome de alienação parental. E como diagnosticar essa síndrome? Como perceber quais são os sintomas dela? E é isso que eu queria falar agora, detalhadamente. Então vamos lá, o primeiro sintoma que a gente pode perceber na criança ou adolescente é que essa criança ou adolescente ela faz uma campanha difamatória contra o agente alienado. Então, na verdade, o que essa criança ou adolescente eles passam a fazer? Eles internalizam as informações advindas do agente alienador e passam a ratificar, passam a propagar essa campanha difamatória. Então esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma que você pode perceber na criança ou adolescente que está com a síndrome de alienação parental é que quando você vai questionar, você vai perguntar o porquê dessa campanha difamatória, você vai perceber que o fundamento, a resposta da criança ou adolescente é uma resposta sem base nenhuma, ou com um fundamento absurdo, ou com um fundamento fraco. Então você vai ver que não é razoável, não é proporcional o fundamento para a campanha difamatória. Então você percebe que a criança ou adolescente ela não está fundamentada, ou o fundamento não é razoável. A terceira característica, o terceiro sintoma que você percebe de uma forma muito forte também nessa criança ou adolescente é a falta da ambivalência. O que isso significa? Todos nós, pessoas normais, nós conseguimos compreender que o próximo ele tem qualidades e tem defeitos. Ele nunca será uma pessoa totalmente boa, mas também porque ele possui defeitos, mas também nunca será uma pessoa muito ruim, porque também tem qualidades. Então o ser humano normal, ele consegue ser ambivalente, ele consegue perceber que o próximo ele tem defeitos, mas também possui qualidades e vice-versa. E a criança ou adolescente que está alienada, ela perde a ambivalência. Ela olha para o agente alienador e fala assim, não, o meu genitor que está me alienando, né, que ela nem percebe isso, mas o meu genitor alienador, ele é muito bom, ele não possui defeitos, ele é perfeito. Já o genitor alienado é tudo de ruim, não possui qualidades nenhuma. Então você percebe, quando você verifica, você visualiza isso na criança ou adolescente, é um sintoma. Já você consegue perceber que ela está com a síndrome de alienação parental instalada dentro dela. Porque ela olha para o genitor alienado e só vê defeitos, só vê problemas, só vê dificuldades. Ele é 100% ruim. Então essa falta, essa perda da ambivalência é também muito visível. Outra, outro sintoma que você vai perceber na criança ou adolescente muito claro também quando ela está com a síndrome instalada, é que ela internalizou falsas memórias que foram sugestionadas pelo genitor alienador e depois dessa internalização das falsas memórias, ela passa a exteriorizá-las. Então, o que é uma falsa memória? É a ocorrência de um fato que, na verdade, foi potencializado pelo genitor alienador. Então, às vezes foi um fato pequeno e o genitor alienador fez um estardalhaço sobre esse fato, sugestionou isso para a criança ou adolescente. Ou pior ainda, às vezes não ocorreu fato nenhum e o genitor alienador ele simplesmente sugestionou para o seu filho a existência de um fato que nunca ocorreu e a criança ou adolescente, quando recebeu essa sugestão, encarou isso como uma verdade. Entendeu isso, acreditou nisso como uma verdade. E aí depois disso exteriorizou. Isso a gente vê muito quando, por exemplo, quando a criança ou adolescente, ela diz
que o genitor alienado cometeu abuso sexual, quando na verdade isso nunca ocorreu, quando cometeu maus tratos. Então isso é muito sério. Quando chega nesse ponto, realmente a criança ou adolescente está num nível de alienação muito forte. E quando isso acontece, tem implicações criminais. Então é um sintoma gravíssimo que a gente pode depreender que a criança já está com a síndrome. Um outro sintoma que a gente consegue perceber também de uma forma clara é que quando existe o conflito entre os genitores, a criança ou adolescente, ele adere automaticamente ao genitor alienador. Ele não procura sequer questionar os fatos, ele não procura sequer dar o benefício da dúvida ao genitor alienado. Ele simplesmente adere automaticamente ao genitor alienador. Na hora do conflito, ele adere ao genitor alienador porque ele já está totalmente convencido de que o genitor alienador seria a parte correta nesse conflito. Outra questão, assim, outro sintoma que a gente também percebe muito forte na criança ou adolescente que está com a síndrome de alienação parental já instalada dentro dela é a seguinte: essa criança ou adolescente não consegue sentir nenhuma culpa pela crueldade ou pela exploração que ela passa a praticar contra o genitor alienado. A campanha difamatória que ela realizou inicialmente, a externalização das falsas memórias que foram implantadas nela, com consequente acusação de abuso sexual que na verdade nunca ocorreu. A criança ou adolescente, ela não sente culpa de nada disso. Ela parece que ela se tornou uma criança fria. Então, quando ela tem a ausência dessa culpa por essa crueldade que ela está praticando, você percebe claramente que ela já está com a síndrome de alienação parental instalada. Um outro sintoma que também a gente percebe de forma clara é a presença de encenações encomendadas. O que é isso? A criança ou o adolescente, ele começa a ter atitudes que você percebe claramente que são atitudes que foram patrocinadas por um terceiro. Ela aderiu a essa atitude e hoje ela é como se ela vivesse um teatro. Ela encena uma situação, na verdade, para prejudicar o genitor alienado. Então, ela realmente passa a viver uma vida, uma fantasia, algo que não é real, em busca de prejudicar o genitor alienado. Justamente por quê? Porque ela, de uma forma, talvez sem ter percebido isso, ela realizou um pacto de lealdade com o genitor alienador. Ela entende que ela tem que reforçar a tese exposta pelo genitor alienador. Ela entende que se ela não for leal ao genitor alienador, ela vai prejudicar esse genitor. Então ela adere. Inicialmente de forma inconsciente. Depois ela passa a aderir por vontade própria. Porém, o que tem que ficar claro aqui é que essa vontade é uma vontade viciada. Ok? E para terminar, o último sintoma também que a gente percebe claramente é que essa criança ou adolescente, ele passa a ter uma animosidade não somente contra o genitor alienado, mas também contra os amigos do genitor alienado, contra os parentes do genitor alienado. Ou seja, essa família extensa do genitor alienado, ela passa a sofrer também as atitudes de repulsa, as atitudes de desprezo
dessa criança e desse adolescente que estão alienados. Ok? Então, um grande abraço, que esse vídeo tenha sido esclarecedor e possa contribuir para vocês a respeito da matéria. Um abraço.